Olá pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Bruno Cardoso e está começando mais um programa A Montanha do Vale ao Topo. Estamos no canal 42.1 TV Livre Belém e em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, @TV Livre Belém. E hoje estou aqui com um convidado mais que especial. Estou aqui com meu amigo Felipe Mendes. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado. A casa é sua. Fique à vontade. Hoje nós vamos ter uma aula de empreendedorismo aqui. Vamos contar um pouquinho para vocês a história fantástica desse cara, que já conheço um pouco, né? Já é um amigo particular. Mas antes de mais nada, Felipe, vamos falar para o pessoal que está em casa um pouquinho sobre... Eu sempre costumo dizer que eu começo fazendo uma pergunta sobre o CPF, sobre a pessoa. Então, para o pessoal que está em casa, quem é Felipe Mendes? Legal, obrigado, Bruno, de novo pela oportunidade, pelo convite. Uma honra estar aqui. Todo mundo aí, alô, obrigado, boa tarde. Bom, quem é o Felipe Mendes CPF, né? O Felipe Mendes CPF é um cara apaixonado pela vida, família, filho da dona Elizabeth Teixeira e do Marlindo Mendes, que são meus pais, meu berço. Meu pai tá descansando aí, ó, tá na imagem para vocês conhecerem um pouquinho. Meu pai foi da Marinha, serviu a Marinha. Ele está descansando já tem um pouco mais de 2 anos que ele partiu para descansar junto do Senhor, depois de uma luta aí de 8 anos contra o câncer. Foi uma luta bem brava dele, enfim. E minha mãe, graças a Deus, ainda está em vida, está lúcida, está aqui acompanhando a gente, uma avó super coruja, né, dos netinhos dela. E eu tenho também uma avó que foi uma referência para mim, a mãe da minha mãe. Fui criado por vó, sou avovozado de carteirinha, mas ela também já descansou, ela viveu até os 103 anos de idade. 103 anos? 103. Viveu bem. Viveu bem, né? Viveu bem e lúcida na reta final, mas realmente com 103 anos o corpo, né, já começa a demonstrar muitos sinais de cansaço, acho que natural. Eu costumo dizer que já estava nos acréscimos do segundo tempo, né? 103 anos. E a gente que é empresário também usa o termo, ela estava no lucro tava já, né? no lucro. Totalmente no lucro já, né? Já deu ponto de que já se pagou. Já se pagou. Enfim, uma vida muito, muito plena. E ela também ajudou nessa criação. Meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 2 anos de idade quando meus pais se separaram. Então, quem cuidava de mim era minha avó, enquanto minha mãe trabalhava para sustentar a família. Minha avó não teve aposentadoria, porque nunca registraram a carteira de trabalho dela. Naquela época era muito comum, né? Muito trabalho informal. Minha avó era costureira. E minha mãe, na época, era funcionária pública no Rio de Janeiro, mas num cargo baixo, digamos assim. E tinha que carregar o piano nas costas sozinho. Então, essa é a origem do Felipe, do CPF, no Rio de Janeiro, carioca, da Gema, mas muito paraense, porque eu já moro em Belém há mais de 30 anos, né? Então, são 41 anos de vida, 7 anos, quase 8 anos no Rio, 2 anos em Manaus, que a gente vai falar dessa história de Manaus lá na frente, né, na parte da trajetória profissional, e os outros mais de 30 anos em Belém. Então, aqui em Belém eu fiz a minha vida, conheci minha esposa, a Tônia, ela é paraense. Meu filho, nosso segundo filho nasceu em Belém, então temos, né, o Benzinho, Benício, como paraense. A Melina nasceu em Manaus, no período que a gente ficou lá, que a gente vai falar mais sobre isso. E o Felipe, para complementar, é formado em administração, fiz também mais 2 especializações, sou apaixonado por consultoria, trabalhei em grandes marcas, grandes empresas, tive uma trajetória profissional como CLT de praticamente 15 anos, 16 anos de CLT, mas nos últimos anos já na vida de empreendedor, de empresário, dono dos negócios. E é o que eu falo, Felipe, falo muito sobre isso. Para você que está em casa nos assistindo, vocês podem ter certeza que hoje vai ter aqui muito conteúdo de empreendedorismo, né? E eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas começam, como o Felipe, com CLT e depois começam a buscar voos mais altos, a buscar o seu próprio negócio, né? E a gente vai entrar nessa área de empreendedorismo, Felipe, e eu sempre costumo dizer aqui para o público que está em casa que eu, Bruno Cardoso, acredito que a gente não ensina empreendedorismo. A pessoa nasce empreendedora, o que muitas das vezes acontece é que ela desperta isso com o passar do tempo. Mas eu não acredito que o Bruno nasceu
formou, fez faculdade disso, daquilo, e eu vou fazer uma faculdade de empreendedorismo para empreender. Né? Geralmente, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muitos empresários que não têm essa oportunidade de fazer uma faculdade. Sim. Né? Então, para você que está em casa ver que tem mais um caso claro aqui de que como que as coisas acontecem. Né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje, vai falar muito sobre empreendedorismo. O Felipe já falou um pouco, né, aí sobre a formação, mas Felipe, ainda falando lá do início, da família, filho único, Sim. tem irmãos. Boa. Como é que foi essa história da família ali? Aí tem boas histórias, né? Eu sou filho único por parte de mãe, então como a minha mãe se separou cedo do meu pai, depois ela não teve outro relacionamento que gerou fruto, então eu sou filho único por parte de mãe. Agora, por parte de pai, como meu pai se separou muito cedo da minha mãe, ele foi constituir outra família, e aí eu ganhei irmãos. Eu já tinha uma irmã mais velha, então o meu pai já tinha uma filha quando se relacionou com a minha mãe, já era separado da esposa dele, da época, então eu fui o segundo da ordem, o primeiro dos homens. E aí depois o meu pai teve mais 4 filhos. Então, ao todo, né, filhos de meu pai, nós somos 6. São 2 meninas e 4 meninos, né, na nossa rede de irmãos. Então, pelo lado paterno, pelo lado do pai, é uma família grande. Sim. É uma família grande. Eu tenho muitos tios. Tem muito contato com os irmãos? Com os irmãos, sim, né? Um deles em especial, porque nas minhas férias da época da adolescência, que eu ia para casa do meu pai passar as férias de final de ano, eu ia para Natal. Meu pai morava em Natal nessa época, então eu ia para Natal em dezembro e voltava em janeiro. Eu ficava praticamente 40 dias com eles lá. E aí, na casa do meu pai, o Isaac era o meu irmão que morava com ele. Então, eu tive muito contato. Aproximação, muito contato. Muito. No meu casamento, 2 vieram para ser padrinhos, inclusive. Quer dizer, um veio para ser padrinho, o outro só como testemunha. O Isaac e o Lucas. Mas além deles, tem ainda o Gabriel, a Silvana, que é a mais velha, e a Mariana, que é a caçula. A Mariana, inclusive, eu sou padrinho também dela de batismo, então nós temos um carinho muito grande, né, um pelo outro, porque é a minha irmã caçula e eu sou o padrinho dela. Mas ela mora em Natal, então a gente tem essa questão da distância. Mas hoje, com a tecnologia, a gente tem um grupo de WhatsApp só dos irmãos. Há 3 anos atrás, ela fez 15 anos, nós fomos todos para o aniversário dela de 15 anos, levei meus filhos, levei a Tônia, então foi muito legal, porque todos os irmãos foram, a gente teve um momento muito família, e a gente combinou desde então, de uma vez por ano, tentar se encontrar. Legal. Então a gente teve os 15 anos dela, aí ano passado eles vieram para os meus 40 anos, né? Aí vieram todos, foi muito bacana. E esse ano a gente já está tentando costurar em que momento a gente vai se encontrar. Que legal, bacana. Eu acho que família, a gente vai falar um tópico mais na frente, né? Eu sempre acabo deixando como último tópico da nossa entrevista a família, mas não é por nada, é porque eu acredito que é o tópico mais importante. Né? Então a gente vai falar muito sobre família lá na frente. E para você que está em casa, só para entender um pouquinho, a minha relação, a minha história com o Felipe, eu gosto de falar, de comentar, porque foi uma história muito, muito legal. Eu estava na minha empresa, estava precisando dar um treinamento, né, uma palestra sobre motivação, enfim, e aí um amigo na época, um colaborador da época indicou o Felipe, né, Felipe? O Felipe foi lá para dar esse treinamento lá na minha empresa para os nossos colaboradores, e aí de cara já bateu, né? Já deu match que fala, né? Verdade. Já deu. E aí o Felipe deu o treinamento e a gente criou ali uma amizade, gostei muito. E já aproveito, vou cobrar dele depois esse merchan aqui. Você que tem uma empresa, que tem os colaboradores, que precisa estar dando aquela motivada, trazendo conhecimento. O Felipe trabalha, é um dos pontos que nós vamos falar aqui. O Felipe trabalha com treinamento de pessoas, motivacional, voltado muito ali para Disney, né, que é como encantar seu cliente. E o Felipe esteve lá com a gente na empresa, deu esse treinamento, a gente criou uma certa afinidade, né, e depois eu vi ele falando sobre a Disney, né, os olhos dele brilhando, né, ele gosta, ele é encantado com o mundo da Disney. E aí eu fui entender, né, Felipe, como era que funcionava. Ele falou, não, Bruno, eu fiz um treinamento lá na Disney e tudo, e inclusive tem todo ano. Eu falei, pô, cara, o dia que tiver me fala, porque como eu também gosto muito, né, de estar buscando conhecimento, estar buscando sempre
acho que a nossa dificuldade, uma das maiores dificuldades nossas como empreendedor é estar motivando a nossa equipe. Né? Tá colocando a equipe sempre ali no topo, como diz o tema do nosso programa. E aí, um certo dia, o Felipe me mandou uma mensagem: Brunão, vai ter lá a imersão que eu te falei lá na Disney. Como encantar seu cliente com o modo Disney de ser. É uma imersão que tem lá nos Estados Unidos, onde a gente vai para dentro do parque da Disney, né, tem aula teóricas e a gente vai para a prática ver aquilo que a gente vê dentro de sala de aula. Já deixo aqui até para você que quiser, né, depois mais informação, muito bom, gostei muito. E aí o Felipe me falou, aí eu mexi para ir com a Nájila, a gente foi, e aí por coincidência, quem é que tá lá no dia também? Bruno, eu vou também, vou levar a Tônia dessa vez. E aí acabou que fomos nós 4, né, exato, e aí criou essa amizade, e eu fiquei sabendo um pouco mais da história do Felipe. Então, assim, muito, muito, muito bacana. Felipe, voltando para cá um pouquinho para sua história. E aí, então, a sua mãe veio para cá, veio do Rio de Janeiro, você veio novo. Sim. E aí, essa formação, conta aí pra gente um pouquinho formou, né? Você falou bem rápido, mas aí buscou conhecimento, formou em administração, e em paralelo, eu acredito que com a formação veio aí o primeiro emprego, né? Logo Sim. lá no início você me contou um pouquinho, né? Conta aí, você me mandou a foto pra gente vai poder colocar aí. Primeiro trabalho do Felipe, como foi? Conta aí para o povo. É legal esse resgate, né, da nossa origem. Eu acho que é muito importante a gente nunca esquecer onde tudo começou, né? A gente ter muita clareza de onde a gente vem, como as coisas começaram. Então, nós morávamos no Rio, no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo. Para quem conhece o Rio de Janeiro, perto do Meier, perto do Engenhão, zona norte do Rio, subúrbio mesmo do Rio de Janeiro, uma região muito perigosa, muito difícil, né, de questões de violência, tem muita comunidade em volta, já tentaram apaziguar a região com aqueles postos de policiamento, né, de bairro, mas nunca conseguiu realmente vingar, tanto que na época que a gente morava lá, assaltaram a nossa casa 2 vezes, e numa delas a minha avó ficou com arma na cabeça, foi feita de refém, tudo. Então, acho que depois desse episódio, a minha mãe tinha uma vontade muito grande de tirar a gente dali, né? Olha, pronto, essa imagem, depois de velho, agora há uns 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de voltar no Rio com a minha esposa e fiz questão de procurar esse prédio, que é um prédio de kitnet. Então, isso fica na rua que a gente morava, lá no Engenho Novo. Cada janela dessa é um kitnet, eu acho que eram 3 kitnets em cima, ou 4 kitnets em cima, 4 kitnets embaixo. A gente dormia num triliche, que eu acho que hoje em dia nem é tão comum, né? Minha avó dormia embaixo, eu dormia no meio, minha mãe dormia em cima. Um quarto, uma cozinha, uma sala e um banheiro para nós 3. Numa região bem perigosa. Eu gosto dessa foto porque ela me traz muitas recordações, porque a escada do prédio que estava aparecendo ali, são degraus, ó, amarelo, preto e vermelho, Bruno, é a mesma escada da minha época, é a mesma. Que eu subi engatinhando, moleque, é a mesma escada. O prédio até que teve, acho que ganhou uma reforma, mas a escada tá igual. Não mexeram na escada. Enfim, então, por conta dessa violência, de tudo que estava acontecendo, eu acho que a minha mãe estava muito preocupada e focada em tirar a gente desse contexto. E aí ela topou vir para Belém fazer um concurso público de Belém, aqui em Belém, pela Universidade do Estado, pela UEPA. Ela foi convidada por uma outra professora que conhecia ela dos congressos, né, que aconteciam, falou: Beth, olha, vai ter um treinamento, vai ter uma vaga aqui em Belém, tu não quer tentar? E minha mãe tentou, e deu certo. Graças a Deus ela passou. E aí, quando ela veio para Belém, através desse concurso público, a vida realmente começou a melhorar, né? A gente conseguiu... o custo de vida em Belém era mais baixo do que no Rio, mesmo pela localidade que a gente estava. Ela também teve um salto profissional com esse concurso que ela passou. Então a gente passou a ter uma moradia mais confortável, um apartamento que tinha um quarto para minha mãe, um quarto para minha avó, e um quarto para mim, um banheiro para a gente. Então a gente começou a evoluir. E aí a vida foi acontecendo já em Belém, né? A partir de 92, 93. E eu percebi então, Bruno, pela luta da minha mãe em sustentar a casa, que qualquer adicional que eu quisesse ter, eu teria que trabalhar para ter. Né? A minha mãe ganhava bem, mas um bem suficiente para sustentar a gente. Para dar o básico. Para dar o básico, um básico muito bom, né? Para não faltar comida, para pagar as contas em dia. Depois ela conseguiu comprar um carro usado, mas a gente passou a ter um carro na casa. Né? Então a gente começou a evoluir.
Mas, obviamente, a gente vai tendo ambições também, né? Nós também temos os nossos desejos. E eu percebi que eu tinha que trabalhar para conseguir esse a mais, né? E aí vem o meu primeiro trabalho remunerado. Eu amava andar de patins, eu andava muito bem de patins, inclusive. E de tanto andar de patins, a gente tinha uma galera que andava na Rolon, na Roller Point, né? Quem é daqui de Belém, dessa época, vai lembrar da Rolon, da Roller Point, as equipes de hockey que tinha, o Ralph da Duke, que tinha o Ralph, mocegava ônibus, passava uns... Nossa, meu anjo da guarda trabalhou quando eu era criança. Trabalhou muito, Nossa, deu trabalho. Dei trabalho pro anjo da guarda. E aí, numa dessas, a gente foi convidado pela Serpa, né, uma pessoa da área do marketing da Serpa, da área operacional da Serpa. A Serpa era a principal patrocinadora do Parafolia, né, desses carnavais fora de época. E aí veio esse emprego, eu tinha acho que 16 anos, a gente tinha que andar, ó, a foto aí. Olha a foto aí. Nossa, é muito legal de ver essa foto. Quero ver quem acerta quem eu sou nessa foto, hein? Aí você que tá em casa, quem é o Felipe? Você já me viu na câmera, tá olhando a foto, quem é o Felipe aí? Eu tô em cima ou tô embaixo? Vou dar 10 segundos aqui para você pensar. Rapaz, eu tô olhando aqui também. Quem é, Brunão? Rapaz, não sei não, parecendo tudo cópia um do outro aí. Eu sou o que tá embaixo ali, é acocado na posição de futebol, o segundo da esquerda para a direita. Sim, o que tá com a munhequeira vermelha ali. Isso, tem uma faixa vermelha ali amarrada ali no punho. Exatamente, ali sou eu. O tempo foi bom pra você, né, meu amigo? Graças a Deus. Parece vinho, né? Vai melhorando com o passar do tempo. Nós ganhávamos, acho que R$20 por noite para patinar. Eram 4 noites de carnaval, então eu ganhei 80, R$100 para fazer isso. E aí um garoto de 16 anos ganha o seu primeiro dinheiro. O que ele faz com esse dinheiro? Eu fui no Pátio Belém, na época. Era o Iguatemi, né? Eu fui na Headley, que era uma loja que na época, né, era um desejo dos adolescentes, dos meninos, né? As bermudas da Headley, as camisas da Headley. Tinha assim meio que um status você ter aquela bermuda. Era quase que uma aprovação. Nossa, ele pode ter uma bermuda da Headley. Minha mãe não tinha condições de comprar. Se tinha, também não ia me dar assim, né, de bandeja. Cara, eu peguei esse dinheiro, fui na Headley e comprei uma bermuda. E aí essa bermuda virou a minha única bermuda da Headley, que não saía do corpo. Por um bom tempo. Por um bom tempo, e ela foi muito bem utilizada. Eu acho que chegou um determinado momento que ela sai até sozinha do armário. Sai andando só. Sai andando só, de tanto que eu usei. Mas ali eu aprendi, Bruno, que para ganhar ou acessar algumas coisas que eu queria, eu tinha que ralar, literalmente, porque andar de patins eu sou cheio de marca pelo corpo, né? Cicatriz no joelho, no braço, cotovelo, enfim. Então, cara, é suor, trabalho para ter a recompensa. Não vem fácil, né? Ainda mais a gente que tem uma origem mais humilde, a gente sabe que tem que ralar mesmo, tem que trabalhar, tem que suar para conseguir chegar onde a gente quer chegar. E aí eu entendi isso muito cedo, então com 16, 17 anos. Quando eu entrei na faculdade, aos 18 para 19, 17 para 18, eu não lembro agora exatamente, mas eu passei de primeira no vestibular. No segundo semestre eu já comecei a estagiar. Já comecei a buscar alguma coisa para ter experiência, para poder acessar um salário, para poder ter uma bolsa estágio, para começar a ganhar o meu dinheiro. Poder fazer as coisas que eu queria, poder sair, né, poder namorar, poder não ficar dependendo da mãe. Meu pai não pagou pensão, então realmente a minha mãe ajudava, né, minha mãe fazia tudo lá por nós. E aí a minha vida profissional começou ainda na faculdade. Então eu percebi desde cedo que o trabalho era o caminho, o único caminho para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente queria. Para mudar, podemos dizer que você entendeu cedo que dependia único exclusivamente de você. Perfeito. E era o único caminho para mudar a tua história. Perfeito, exato. Né? Exatamente isso. Eu até costumo dizer, tem uma frasezinha que a gente fala que a gente não escolhe como nasce. Sim. Mas a gente escolhe como a gente vai permanecer. Perfeito. Então, perfeito. Você viu cedo Sim. que a única forma que tinha era ralar. Perfeito. Era estudar, era Sim. trabalhar para buscar uma melhoria, né? Perfeito. E ajudar em casa, né? Tentar também honrar também a história da minha mãe e honrar a história da minha avó. Fazendo parênteses aqui, resgatando isso, a minha avó, por muito tempo, né, ali na fase da minha mãe criança e da minha mãe adolescente, minha avó era autônoma como costureira no Rio de Janeiro, não tinha carteira assinada, não tinha benefício, não tinha nada. Era um trabalho muito pesado, né? Trabalhava numa malharia como costureira.
Minha avó, ela perdeu a mãe no parto, então ela não conheceu a mãe dela. O pai dela meio que abandonou ela quando ela tinha 17 anos de idade. Então minha avó também teve uma infância muito difícil, muito árdua, numa época que o mundo era outro, né? Lá na década de 30 para 40, imagina, né? O mundo era outro. E ali naquela época o preconceito com as mulheres, né? O ambiente para a mulher era muito mais árduo do que ele é hoje, né? Sim. Por conta de todos os movimentos necessários que aconteceram nos últimos anos, mas naquela época não tinha isso. Então chegou o momento que a minha avó tinha que escolher, ou ela comia ou minha mãe comia, né? De morar de favor, de ter um quartinho na casa de alguém para ter onde ela dormir com a minha mãe. Então honrar essa história das duas, né? Que foi sempre de muito trabalho, de muita ética, né? De muita honestidade, mas acima de tudo buscando uma melhora de vida. Quando vocês vieram do Rio de Janeiro para Belém, a avó veio junto? Veio junto. Então foi sempre vocês três? Sempre nós três. Sempre vocês três. Sempre nós três. Legal, sempre nós três. cara. Uma irmã da minha mãe, porque o pai da minha mãe, que se separou também da minha avó, por isso que realmente foram sempre nós três, também fez família, e aí a minha mãe tem duas irmãs, né, por parte de pai, mas que não teve conexão. Eu só vi o meu avô uma vez, eu acho, na vida. Eu só tenho uma memória dele, porque não criou relação, né? Foi uma separação difícil para minha avó com o pai da minha mãe. E uma das minhas tias veio para Belém com a gente, numa tentativa de mudança de vida também, mas ela ficou com a gente em Belém, acho que 1 ano no máximo, 1 a 2 anos. Voltou pro Rio. Aí depois voltou pro Rio. Entendi. E aí ficou só nós três mesmo. E aí começa a sua história profissional ali, Sim. né, trabalhando na Serpa, depois começou a ver que precisava, que tinha que fazer algo para mudar a tua história. Sim. E aí começou o trabalho de CLT. Isso. Eu me inscrevi na época como ainda... Estagiário. Como estagiário naquele CIEE, que eu acho que até existe até Sim. hoje, né? Centro de Estágio Integrado. Até dou essa dica, funciona, pelo menos funcionou na minha época muito bem. Acho que eles têm uma atuação muito boa e as empresas realmente buscam os currículos e os cadastros dali. Eu consegui um emprego de estagiário ainda na Amazônia Celular. Quem é também mais antigo vai lembrar da Amazônia Celular, que depois foi comprada pela Oi. A Oi também nem existe mais, né? Mas a Amazônia Celular, junto com a NBT, foram as primeiras operadoras de Belém, lá atrás em 2005, 2004. Já tem uns 2 dias já. Já tem uns 2 dias. Tem bastante tempo. E era um estágio em vendas. Então, o meu trabalho era visitar empresas para oferecer planos corporativos da Amazônia Celular. Então, era um trabalho do famoso porta a porta, PAP, com a pastinha embaixo do braço, batendo de porta em porta, entrando em padaria, farmácia, varejos em geral, pequenos comércios para oferecer plano corporativo. Eu fui bem, eu descobri que eu tinha realmente uma facilidade com a venda, eu conseguia apresentar muito bem, eu conseguia falar dos benefícios de uma forma muito segura, muito clara, e consegui bater as metas. E aí veio o convite para sair do estágio. Olha aí, ó. E assinarem a minha carteira. A Executiva Recursos Humanos era uma prestadora de serviço para a Amazônia Celular, ela ficava lá na BR, nessa Alameda aí, moça 2006, bonita. 2006, Bruno. Ganhava bem pra caramba, né? Nossa, foi o primeiro... 424 reais. Era o salário mínimo. Salário mínimo na época. Era o salário mínimo da época, cara. Era o salário mínimo da época como consultor de vendas, né? Como vendedor da Amazônia Celular, mas quem assinou minha carteira foi a Executiva. A Executiva, ela prestava serviço para várias empresas de Belém. Uma terceirizada, né? Que entrega a mão de obra para quem contrata eles. Então, essa assinatura vai completar 20 anos. Né? Vai completar 20 anos, mas eu comecei assim, ganhando um salário mínimo, né, como vendedor, consultor de vendas na Amazônia Celular, fui bem, né, no meu papel. Depois eu fui promovido para supervisor de vendas, com menos de 1 ano na função eu já fui promovido para supervisor e fazendo faculdade à noite. Então eu trabalhava de manhã e à tarde e à noite eu já emendava para a faculdade. E aí a coisa começou a evoluir, né, porque aí você é promovido, você já começa a assumir cargos de liderança, aí você já começa também a ficar mais robusto, né, na função. E eu buscava sempre um curso a mais. Começava a ter contatos, network. Exatamente. Aí eu comecei a visitar empresas maiores, né, pela Amazônia Celular. Então comecei a ter contato com outros empresários, com donos de empresa. E sempre buscando aprender mais. Sim. Eu fiz muitos cursos dentro da faculdade, até para complementar as horas, mas porque realmente eu via necessidade. Eu procurei esse certificado, eu não achei, mas eu fiz um curso com um professor
ao seu alcance. O professor Alceu, não sei se você vai nos assistir ou se esse vídeo vai chegar para ti, Alceu. Obrigado por um curso que você promoveu, porque ele fez um curso de consultor, de auditor interno e de consultoria. Isso na minha época da faculdade. E eu fiz esse curso na empresa que ele tinha. E acendeu a luzinha. Acendeu a luz. Para essa área de consultoria desde essa época da faculdade. E eu acho que esse curso me ajudou com técnicas mesmo e com conteúdo para as profissões que eu vim depois, para os outros empregos que eu passei a ter depois dali. Aí quando eu me formei na faculdade, eu tinha um sonho de ser trainee de alguma companhia no Brasil. Né? Naquela época era muito comum os programas de trainee. Eu acho que existem até hoje, né? Sim. E é um sonho para muitos recém-formados. Eu tive a sorte e a competência de passar num processo seletivo para o Itaú, Banco Itaú, baita empresa. Tinha uma vaga para Belém como trainee nesse ano e eu passei nessa vaga. E aí tive acesso a treinamentos em São Paulo, eu ia para São Paulo a cada 3 meses pelo Itaú, então isso também ajudou no meu desenvolvimento. Eu já entrei como gerente, né, gerente trainee. Então você começa a aumentar o teu arsenal, né, de conhecimento, né, teu repertório, tua bagagem, e aprendi muito no banco, né, aprendi muito no banco. Depois do Itaú, se eu não estiver enganado na ordem, ainda passei pela C&A, tive uma oportunidade também de participar de um processo na Cinépolis, que foi muito bacana. A Cinépolis, para quem é de Belém, né, deve conhecer a Cinépolis no Shopping Boulevard. Cinemas, né? Cinema, Cinépolis, né, enfim. O do Boulevard, para quem não sabe, a Cinépolis do Boulevard foi a segunda Cinépolis do Brasil. O segundo cinema da marca Cinépolis no Brasil foi no Shopping Boulevard. Quem inaugurou fui eu. O primeiro Cinépolis do Brasil foi no Shopping Santa Úrsula, Ribeirão Preto. Quem inaugurou também fui eu. Só que eu inaugurei junto com uma equipe que nós fomos para o México, ficamos 30 e poucos dias no México, na sede da empresa, porque o Cinépolis é mexicano, é a segunda maior operadora de cinema da América Latina. Só perde para a Cinemark, na época, só perdia para a Cinemark, e estavam querendo vir para o mercado brasileiro que ainda não estava. Aí a gente foi para o México, conheceu tudo, veio para o Brasil. Abriu Belém. Foi para Ribeirão Preto primeiro, Sim. Ficamos 4 meses em Ribeirão Preto, inauguramos no Shopping Santa Úrsula, saímos do Santa Úrsula, viemos para Belém para inaugurar o Boulevard. Tá vendo aí, pessoal? Você que está nos acompanhando, não saia daí, que tá só começando a história do homem. O homem vai passar muita coisa pra gente, muito conhecimento. Eu vou chamar um break e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. O Pará nunca foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo, do seu jeito.
Esse Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. Estamos de volta com o programa A Montanha. Você que está chegando agora, estamos aqui com o empresário Felipe Mendes, contando um pouquinho aqui da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Então, aproveita, segue a gente aí, @NB_Bruno Cardoso, @TV Livre Belém, para você ficar sabendo de tudo que se passa aqui na TV e no programa A Montanha. Felipe, então, voltando, estávamos falando ali da sua história, do que inaugurou o cinema aqui de Belém, né? Continua contando pro pessoal aí. Cara, então, a gente falou, né, do cinema, né, da ida pro México, São Paulo, Ribeirão Preto, e depois a inauguração aqui na Cinépolis de Belém. Foi uma experiência enriquecedora, aprendi muito também como pessoa, por essas viagens, morar fora, mesmo que por um período curto, a gente aprende muito, né? E literalmente você fica totalmente independente, né? Só você, com pessoas que você nunca viu na vida. Depois da experiência da Cinépolis, eu passei pela 3M, que é uma multinacional, voltei para a área de vendas, saí da gestão, né, de equipe, diretamente de operação, voltei a ser executivo de vendas, vendendo diretamente para distribuidores, grandes contas que a 3M tinha aqui no norte, passei a viajar muito, e aí acho que começou a minha rotina de viagem a partir daí, e surgiu uma outra oportunidade quando eu estava na 3M, me acharam no LinkedIn. Então também dou essa dica, o LinkedIn funciona. Os meus últimos empregos de CLT, 3M, Cinépolis e o Boticário foram todos através do LinkedIn, todos eles. O da Boticário, uma headhunter me achou, me fez a proposta dizendo que tinha uma vaga para Belém como consultor de franquias. Aí olha o gatilho, né? Eu lembrei lá daquele curso que eu comentei agora há pouco, que eu fiz lá na faculdade de consultoria, que era uma coisa que eu tinha gostado muito. Tinha acendido a luzinha. Tinha acendido a luz. Eu fiz um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. Então, essa pegada de auditoria, de conformidade, números, eu tinha, né, já feito isso lá atrás. Me chamou a atenção. Poxa, eu nunca fui consultor de franquias, eu nunca trabalhei com franquias, trabalhei sempre no varejo em geral, outros cargos como vendedor, como gerente, enfim. A gente foi avançando no processo e me chamaram. Era uma vaga para Belém, eu tive também aí a competência e a sorte de passar. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que era sair da 3M em detrimento ao Boticário, que são duas grandes empresas. Duas potências. Duas potências. Cheguei com o meu chefe da 3M, expliquei para ele o que estava acontecendo, ele tentou me segurar. Um diretor da 3M veio a Belém conversar comigo, até para saber se tinha acontecido alguma coisa. Eles têm um cuidado muito bacana com o funcionário. É uma empresa, né, que você tem na média de tempo de casa mais de 20 anos. Sim. As pessoas fazem carreira na 3M. Mas realmente eu estava decidido para mudar de carreira. Eu não era mudar de empresa, era mudar de carreira. Para entrar realmente na área da consultoria, através das franquias do Boticário. E eu aceitei. Então eu migrei, entrei no Boticário em 2013,
2013, como consultor de franquias, rodando muito. Eu atendia Tocantins, Pará, Amapá e uma parte do Amazonas. Então, na época, a Tônia já era minha namorada, ela acompanhou essa fase de cinema, tem até uma história legal para falar depois do cinema, mas ela me acompanhou nessa transição de cinema, 3M, Boticário. Então a gente passou a se ver praticamente só final de semana, porque eu viajava muito pelo Boticário, e eu visitava os franqueados da marca com o intuito de ajudá-los a desenvolver o seu negócio. Sim. Né, a diagnosticar a empresa do franqueado, entender quais eram as maiores oportunidades que ele tinha, ou na parte de gestão financeira, gestão de estoque, Como desenvolver mais como desenvolver. o franqueado, no caso. Exatamente. Contratado pela marca. E por que a marca oferece, né, gratuitamente esse serviço para os seus franqueados? Porque, depois até que explica, parece óbvio, porque quanto mais um franqueado vende, mais ele compra. Lógico. Então, para a marca é importante, porque se o franqueado dele cresce, vai comprar mais da marca, da indústria, a indústria vai vender. Vai chamar a atenção de outras pessoas quererem também ser franqueados. Perfeito. O market share da marca aumenta. Então, era esse trabalho, desenvolver, apoiar o desenvolvimento dos franqueados, abertura de novas lojas, fazer estudo de relocalização de ponto, abertura de novos pontos. Legal. Aprendi a usar ferramentas de geolocalização para abertura de ponto. Então, foram 9 anos e 8 meses, 9 anos e 10 meses, quase 10 anos que eu fiquei no Boticário. Então, fui consultor júnior, fui promovido para Pleno. Nessa promoção para Pleno, eu fui para Manaus, que aí agora entra a história de Manaus. Então, o Boticário me levou para Manaus. Passei a atender Roraima, Rondônia e o Amazonas inteiro. E outra pegada também de perfis de franqueado, aprendi muito. Uma cidade que eu não conhecia, não tinha família. Foi morar pra lá. Fui morar pra lá. Passou quantos anos em Manaus? 2 anos. 2 anos. E aí a Tônia, que nessa época já era minha esposa, né? E quando a gente casa, somos um só. Ela pediu as contas do emprego dela em Belém, então jamais vou esquecer o que ela fez por mim, né? Por nós, porque ela abriu mão da carreira que ela estava desenvolvendo em Belém. Tinha 6 anos na empresa dela. Ela pediu demissão e foi para Manaus para me acompanhar. Deu certo porque ela conseguiu um emprego em Manaus rápido, realmente foi rápido, acho que com 2 meses ela já estava empregada, e a gente começou a tocar a nossa vida em Manaus. E tocando a nossa vida em Manaus veio a Melina. Então a nossa filha, né, a nossa primeira filha, nasceu em Manaus, ela é manauara. A gente vai já falar da família, já, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto aí da família. Então nem que a gente queira, a gente vai esquecer que Manaus passou por nossa vida, porque a Melina é de lá. E aí eu fui promovido 2 anos depois, né? Então, durante os meus 2 anos de Manaus, eu consegui mais uma promoção para ser coordenador / gerente do Norte. Na época o cargo era de coordenação, depois mudou para cargo de gerente, mas só mudou a nomenclatura. Eu consegui minha remoção para Belém, pela empresa. Aí voltamos para Belém, a Melina tinha 1 aninho. Nessa volta para Belém, Bruno, a Tônia em casa com uma recém-nascida, tentando emprego, e os empregos que apareciam não estavam legais, né? Não era o que ela queria, não era o que ela queria, ela merecia. O salário não estava compatível com o que ela já tinha, e no final tínhamos uma bebê em casa para também ela cuidar. Sim. E também deixar a bebê na mão de outros, para trabalhar talvez em algo que não fizesse sentido, é melhor ficar em casa, né? Cuidando da filha, e eu consegui segurar as pontas. Eu tive uma promoção, então meu salário aumentou, a gente fez conta e falou, não, dá para segurar por um período. Só que o período foi ficando longo. Foi começando a apertar. Começou a apertar. E aí eu falei, amor, tu sempre falou de empreender. Tu sempre falava de ter uma vontade, de ter um negócio diferente, de resolver alguma dor, né, do contexto belenense. Investe nisso, procura então alguma coisa nesse sentido. E ela que começou a procurar marcas. Mas a gente não vai falar dessas marcas agora. Tá, beleza. Calma teu coração. Você que está em casa, antes de entrar, que é um tópico também muito legal, que é onde o Felipe vai pegar todo esse conhecimento junto com sua esposa e colocar de fato e de direito no empreendedorismo. Largou de ser CLT para virar empresário. E a gente estava falando agora há pouco, eu costumo falar muito isso. A maioria dos empresários, eles querem começar grande. E olha só, mais um exemplo claro que o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Muitas das vezes a gente que quer entortar o caminho. Olha a trajetória do Felipe, olha
todas as empresas que o Felipe passou como CLT para pegar toda essa bagagem e colocar no seu negócio. E começou um negócio, um negocinho, e hoje foi lá do vale e hoje está no topo, que a gente vai falar para vocês. Mas antes de falar nesse assunto, eu quero também aproveitar aqui para falar do nosso patrocinador oficial, a MedNutri, né? Então, pedir para o nosso diretor colocar aí o comercial da MedNutri, para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho mais. Então, nosso diretor, solta aí o comercial da MedNutri. Eu quero falar com você. Você sente que a tua memória não está mais a mesma? Ou precisa de mais foco, mais concentração? Aqui na MedNutri tem tudo o que você precisa para cuidar do seu cérebro. Como o ComBrain, da New Mille. É um suplemento completo que te auxilia no teu TDAH, na tua concentração, no teu raciocínio, no teu desempenho mental do dia a dia. E tenho também o Soveneide, da marca Danone. É um suplemento nutricional desenvolvido especialmente para cuidar da sua memória, indicado para adultos, idosos e principalmente para retardar e prevenir o Alzheimer. Cuidar do seu cérebro é ter qualidade de vida. Então não perca tempo. Vem para a MedNutri, vem! Então, olha aí, pessoal, MedNutri, você que precisa comprar a fórmula infantil do seu filho, suplemento, né, que quer cuidar do corpo. Aí eu sempre costumo dizer que não adianta a gente ter um CNPJ forte com CPF fraco. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e o melhor lugar para você comprar e adquirir seus produtos é na MedNutri, o menor preço do norte do Brasil. E agora, voltando aqui com o Felipe, e aí, Felipe, então surgiu uma necessidade. E aí a Tônia teve que, você sugeriu para ela procurar algo. E aí é onde entra agora, de fato, de direito a Fest? Perfeito, exatamente aí, Bruno. Muita gente não sabe, muita gente associa a Fest Escova comigo, né, porque eu tô mais à frente da parte da gestão. Mas a Tônia que achou a Fest Escova. Nessa busca dela por marcas para Belém, ela começou a me trazer vários planos de negócio, né? Olha, amor, olha isso aqui, amor, olha essa aqui. E eu já tinha uma capacidade, né, técnica de avaliar, né, planos de negócio, viabilidade financeira, mercado, potencial, enfim. E eu fui descartando todos que chegavam. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui é modinha, isso aqui não sei o quê, isso aqui não vinga em Belém. Não. Até que chegou o plano de negócio da Fest Escova. Quando eu bati o olho, Bruno, foi de cara, confesso. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é diferente. Isso não tem em Belém. E realmente não tinha. A Fest Escova, naquela época, era a primeira escovaria no Brasil. Primeira marca que assumiu esse conceito dentro de salão de beleza de ser uma escovaria. Para o telespectador entender, uma escovaria não tem corte de cabelo. Você imagina, um salão de beleza que não tem corte. É exatamente isso. Não tem corte, não tem química, não tem coloração. Então, era focado em produção. Escova, maquiagem e tratamentos rápidos. Penteado, essas coisas. Exato. Tratamentos rápidos. E com o conceito do 100 hora marcada, que também não era comum na época os salões de beleza trabalhar 100 hora marcada. Você tinha que fazer um agendamento para poder ir. Então a ideia da Fest Escova surgiu da Márcia e da Michele, lá em Goiânia. Elas que tiveram a ideia, construíram a marca. E aí, na época, a Fest Escova já existia há 2 anos no Brasil. Tinha aproximadamente, acho que 20 ou 30 unidades abertas no Brasil. Estava iniciando sua trajetória como marca também. Deu tudo certo, a gente assinou contrato. Eu realmente me empolguei. Mas vou confessar que também é uma coisa. Eu tive que omitir um fato ali na... Muito importante. Muito importante. Eu omiti um fato ali na inscrição, porque eu não tinha o dinheiro. Eu sabia que eu podia levantar o dinheiro de alguma forma, de empréstimo, pegando emprestado daqui, dali, de amigo, de familiar, mas a gente não tinha, de fato, o valor ali para aplicar imediatamente. Mas mesmo assim a gente assinou o contrato. E aí, com o contrato assinado, a gente foi levantar o capital. Graças a Deus a gente, de fato, conseguiu, através de empréstimo. Então, a gente não teve uma doação, não herdamos esse valor de lugar nenhum, a gente realmente correu atrás e pagou tintim por tintim, centavo por centavo, com correção de juros, né? Tudo certinho. Então, veio a primeira Fest Escova em 2020. Coloca aí, meu diretor, a foto da Fest Escova, você coloca pra gente aí. Em Vamos 2020 ver. foi a primeira. 2020 foi a primeira e a gente nasceu, é legal de falar isso, né?
Ah, nossa, empreender é fácil? Olha aí, ó. Não é fácil. Essa aí Essa é a última, essa já é a mais novinha, é a do Marco, essa já é a terceira. a primeira foi 2020. A Essa primeira é foi quando? 2020, essa foi de 2024. A Entendi. gente já está na terceira unidade, essa é a de 2024, que é a operação do Marco, pronto, essa é a primeira. Do lado direito, você vê o paredão ali da Fecha Escova e tem do lado esquerdo o Fecha Escovinha. O Fecha Escovinha já foi uma ampliação em 2022. A gente iniciou com esse prédio da direita aqui em 2020, em meio a uma pandemia. Muitas vezes a gente esquece o que aconteceu com o mundo há 6 anos atrás, né? Mas há 6 anos atrás, exatamente, a gente estava perto de um processo de lockdown, né? Que foi março, abril de 2020. A nossa obra atrasou, mudou todos os nossos planos de inauguração, deu um frio na barriga absurdo, não só pelo que estava acontecendo com Pela o mundo. dívida. Exato, porque os empréstimos já Não estavam ia esperar, feitos, né? não ia esperar, o aluguel não ia esperar, nada ia esperar. E muda todo o teu cálculo de fluxo. Porque o salão de beleza, ele precisa dos eventos. Ele precisa da festa, do casamento, dos 15 anos, Ninguém da se arruma forma... pra ficar em casa, né? Exatamente. As pessoas de máscara, ninguém saindo, Maquiagem. ninguém fazendo altas produções, muitos trabalhos remotos, as pessoas pararam até de trabalhar, né, pessoalmente. Quem ia pro salão fazer cabelo? Então, isso... Considera, Felipe, isso aí um dos vales? Com certeza, porque ninguém sabia o que ia acontecer. O mundo todo estava vivendo aquilo pela primeira vez. De repente você tinha feito um empréstimo para pagar o empréstimo com o trabalho. O próprio trabalho. E se perdurasse por muito tempo, ia vir as parcelas e você não ia ter como. Exato. Então, assim que a gente teve talvez uma sorte, porque o nosso negócio foi considerado essencial. Né? O salão de beleza, ele pôde abrir naquele momento que só alguns quinais, só algumas empresas podiam abrir. Então a gente conseguia abrir seguindo vários protocolos de segurança, o que aumentou o custo também operacional, né? Porque a gente teve que seguir muitos mais controles do que se tem hoje, por mais que a gente tenha mantido vários desde então. Então mudou toda a dinâmica financeira, projeção de fluxo de caixa, projeção de resultado, de retorno de investimento, mas o mais difícil nisso era não saber quando que ia passar. Sim. Quando que o mundo ia voltar ao normal? Quando que as festas iam ser liberadas? Será que eu ia conseguir pagar minhas parcelas? Exato. Ou não, né? Como é Exato. que eu vou fazer se isso não voltar logo? Exato. Então não foi fácil, Bruno, foi muito desafiador. Além de abrir uma empresa, de estar totalmente enquadrado na parte tributária, fiscal, trabalhista, a gente fazer tudo certinho, né, para não correr nenhum risco de abrir algum passivo para um lado ou para o outro. Um cenário de pandemia, uma incerteza de como seriam os próximos meses. Mas mesmo assim, graças a Deus e muita fé que ia dar certo. Eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Eu acho que a gente já vive aqui uma dádiva, né, de Deus de poder viver, de estar vivo, de estar lúcido, de estar bem, com saúde. Então, cara, se a gente tem saúde, a gente vai correr atrás. E resgatando lá atrás, cara, com trabalho, com esforço. É uma coisa que eu digo desde sempre lá na Fecha Escova e falava isso antes também, mas como dono, eu acho que essa fala ficou ainda mais forte. Deus ajuda quem trabalha direitinho. Se a gente trabalha direitinho, honestamente, e a gente começa a contribuir com a vida de outros, porque a gente como empresário, a gente tem essa possibilidade, né, Bruno, de contratar pessoas, de começar também a impactar e mudar a vida de outras pessoas. Influenciar. Isso, através de um emprego digno, né, de um ambiente de trabalho legal, como eu conheci a tua empresa, cara. Fantástico, eu fiquei admirado, você sabe disso, né, o quanto que eu fiquei admirado com a tua estrutura, a forma que os profissionais e os colaboradores eram bem cuidados e são bem cuidados. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma. Vamos cuidar dos nossos para a gente cuidar das clientes. Sim. Tanto que o nosso lema é cuidar para cuidar. A gente cuida do time e o time cuida, né, das clientes, alinhado com o método da Disney. A gente sempre fala, né? O nosso primeiro cliente é o nosso colaborador, é o interno. Exato. Porque como é que a gente vai pedir, como é que a gente vai cobrar para o nosso colaborador tratar bem um cliente, cuidar bem do cliente, se ele próprio não está sendo cuidado? Perfeito. Então, quando você consegue entender isso e colocar na cultura da tua empresa, que é o que eu faço na minha, Sim. tratar o colaborador como família, Sim. e fazer com que ele entenda que ele é o cara que precisa acreditar no projeto com a gente, porque ele que vai estar de frente com o cliente. Perfeito. Né? Então, quando fica bem mais fácil. Não é que é fácil, Sim. mas fica mais fácil. Sim, né? fica. E Faz é mais sentido. interessante também, Felipe, tu falar aí, que eu sempre falo aqui no programa, as pessoas, elas às vezes jogam a responsabilidade para cima de Deus. Quando você fala em fé, né?
Eu sei que você é um cara que tem muita fé, católico, mas às vezes as pessoas confundem. Elas ficam cobrando e querendo que Deus faça tudo. Só que Deus, ele faz a parte dele Sim. e nós temos que fazer a nossa parte. Então tá aqui mais um exemplo. O Felipe tem fé, acredita em Deus, mas não adianta você sentar ou ficar deitado e esperar, que eu costumo dizer que a única coisa que cai do céu é chuva. Né? Exato. A gente tem que acreditar em Deus, tem que fazer a nossa parte, tem que orar, tem que pedir, tem que clamar, mas tem que arregaçar as mangas e ir pra cima. Ir pra cima. Porque senão não acontece. Exato. E é aquilo, é o suor, é o esforço, é o trabalho, e a gente ali acolheu pessoas que estavam desempregadas, porque muitos salões fecharam nessa época, salões menores, inclusive. Então, a gente conseguiu dar emprego para pessoas que estavam desempregadas. Então, a gente criou uma conexão muito forte com a primeira equipe, que estava todo mundo se ajudando. Bacana. Vivendo uma pandemia, né, que a gente não sabia o dia de amanhã. E aí tudo foi dando tão certo que a gente, menos de um ano depois, abriu a segunda. Em 2021, a gente abriu a segunda, que é a unidade da Batista Campus, ali do lado do Emopa. Aí a gente, que é essa daqui, e aí lá a gente abre com o Festa Escovinha, a gente trouxe esse projeto também, que é um projeto piloto da marca. Hoje no Brasil, no conceito Festa Escova, só tem o Festa Escovinha em Belém, só deu certo aqui e as sócias da marca autorizaram a gente a manter, então a gente é o único salão em Belém, do Brasil, da Festa Escova, que tem o Festa Escovinha, que é um atendimento para criança de 0 a 14 anos. E depois dessa teve a Aí a gente teve a terceira agora em outubro de 24, que é a Operação do Marco, que a gente viu a foto agora há pouco. Então, essa aqui, que é a operação mais nova, já tem 1 ano e meio. Então a gente está com 3 unidades. E nesse contexto, Bruna, o Benício nasceu, veio o segundo filho, já com 2 operações. O ritmo da pandemia, né, já era mais tranquilo, porque a pandemia de fato já estava acabando, as liberações já tinham voltado, então o salão começou a bombar. Graças a Deus. Graças a Deus. Os boletos estavam lá para isso. Então a gente começou a ter realmente um resultado mais intenso e as empresas começaram então a demandar mais da gente. E eu ainda era CLT. Ainda era CLT, né? Ainda era, consegui conciliar até aí. Aí depois tem Mas que com escolher. o segundo filho, 2 empresas, com uma projeção de uma terceira loja para vir, uma esposa, uma mãe, cara, não tava dando. Teve que focar. E aí é uma coisa que é legal de falar pro telespectador. A gente tem que aprender a dizer não e a gente tem que saber que cada escolha é uma renúncia. Né? Não dava para ter tudo. Eu tinha que fazer uma escolha. Então eu abri mão da carreira de CLT, onde eu já estava há quase 10 anos, mas percebi que eu precisava focar. A minha cabeça já estava dentro dos negócios. Legal. Infelizmente, vou ter que correr Acelerar. contigo aí, acelerar, que eu sei que, sabia que ia ter muita história pra gente contar, mas eu sei que tá vindo aí agora, aproveitar, né, tá vindo o Fest Spa, Isso. que é também uma outra ideia de vocês aí, agora voltado pro Spa, né? Sim. Que vai vir. E vou passar para você a palavra também, para tentar falar rapidão, porque a gente ainda tem aí para falar sobre família, enfim, tá acabando, o diretor tá falando comigo aqui. Então vem o Fest Spa, tem aí, e como é que entra a outra empresa que também era aquela Luizinha lá da consultoria, porque Sim. Fala um pouco, né? Tem aí a FTM Consultoria, né? Então, como foi que aí já foi antes, foi junto com a Fest, que a gente tem que acelerar para dar tempo de falar pro povo? Quando eu saí do Boticário e abri mão, então, da carreira de CLT para focar na Festa Escova, eu realmente botei energia na Festa Escova, consegui organizar alguns processos, a gente conseguiu estruturar algumas frentes, mas eu percebi que depois sobrou algumas horas. Não todas as horas da semana, mas sobraram algumas horas. Eu gosto de ser consultor, eu gosto de ser desafiado para buscar novas soluções, novos cenários, novos negócios, para ajudar também outras pessoas. Coloca aí, diretor. Para levar também essa... Pronto, esse é o nosso escritório. Eu equipo, né, praticamente, porque sou eu e uma consultora parceira que trabalha comigo há 2 anos. Karina, obrigado por tudo. Sem você também não ia ser possível. A Karina me ajuda há bastante tempo. Ela começou como estagiária, foi evoluindo e hoje já é formada em consultora. Então, desde 2023, a gente tem a FTM, Consultoria Empresarial, já atendeu para mais de 30 clientes nesses pouco mais de 2 anos. Então, hoje eu consigo conciliar. Como é tudo meu, né? Eu consigo fazer o seu tempo. Fazer minha agenda. Então, eu tenho horas de semana dedicadas aos clientes da FTM, horas da minha semana dedicadas à família e horas da minha semana dedicada à Festa Escova. Legal. E o Festa Spa é do grupo Fest, é da marca Festa Escova, só que agora voltado para o spa.
massagem, drenagem, o autocuidado. A gente brinca lá que a Festa Escova cuida muito da beleza para fora e o Festa Spa vem para cuidar para dentro. Interno. O interno. Que E a gente está em obra para inaugurar final desse mês. Que legal, olha aí. Então, tá vendo só como Deus faz as coisas tudo certo? Olha só o degrau que ele teve que ir para hoje colocar. Eu acho que fica até mais fácil, mais prático hoje para você Sim. colocar em prática no seu negócio, né? Sim. E aí, cara, vamos já. O diretor já estamos indo pro final aqui. Um tópico para mim que é um dos mais importantes: família. Sim. Né? Agora eu costumo dizer que é hora de a gente tirar 10 em casa. Aproveitar para mandar também já um beijo, aproveitar para tirar meu 10, mandar um beijo para minha esposa Nájila, que está em casa me assistindo, Nivaldão, Bruninho, papai ama vocês. Papai ama vocês, viu? Então, vocês são a base de tudo e eu sou muito feliz pela família que Deus me deu. Então, que vocês continuem essa bênção aí na minha vida e na vida de muitas pessoas, tá? Beijo pra vocês. E agora, tira teu 10, fala aí da família um pouquinho, que tá acabando já. Sim, mas eu acho que é isso. Primeiro que eu me tornei o profissional que eu me tornei ainda na minha trajetória ali de Boticário por conta da Tônia. A Tônia era meu porto seguro, é meu porto seguro. Então era a pessoa que eu queria honrar. Olha aí a família aí, ó. Olha aí. Aí, patroa, tá vendo? Era a pessoa que eu queria honrar, que eu queria que ela sentisse orgulho do marido que ela tinha, trabalhador, honesto, correto. Então, ter uma pessoa que te serve de inspiração e de combustível faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Tanto que tem um ditado que diz que por trás de um grande homem tem uma mulher ainda maior. Né? O pessoal sempre costuma dizer que por trás do grande homem existe uma grande mulher. Isso, né? exato. E maior ainda até do que o próprio homem, sem dúvida nenhuma. Então a Tônia é meu porto seguro, ela me inspirou e me serviu de combustível para eu lutar e dar o meu melhor. Para realmente também proporcionar para ela uma melhor condição. Porque quando a gente casa, né, a gente tira a pessoa do seu berço. Né? Você tira a pessoa da casa do pai, da casa da mãe, então, cara, é uma responsabilidade também muito grande de prover agora também, tentar prover para nossa família a melhor condição. Então, sem dúvida nenhuma, a Tônia foi o meu maior combustível nessa minha carreira ali do Boticário para me tornar um profissional melhor. Depois a Festa Escova veio nessa provocação também nossa, a Melina surge também nessa caminhada e hoje a família é tudo, cara. O meu maior propósito, o meu maior desejo é a felicidade dos meus filhos, é cuidar e criar eles da melhor forma possível para que eles se tornem adultos do bem. Eu acho que é isso, que eles possam se tornar adultos do bem, pessoas que possam contribuir com a sociedade, contribuir com o mundo, pessoas honestas, corretas, que possam também fazer o bem, possam também promover o bem. E a gente precisa ser o exemplo, né? Nossos filhos, você sabe disso, nossos filhos olham pra gente, observam tudo. Eles imitam os nossos comportamentos, as nossas falas. E eu quero ser essa referência para eles, né? Eu e a Tônia. Então, cara, a família é tudo. Que legal. Família é tudo. Que legal. Meu irmão, a gente está chegando no fim. Queria poder ter mais tempo para a gente ficar conversando e falando um pouco sobre a tua experiência profissional, né? Sobre o empreendedorismo. Mas queria aqui mais uma vez te agradecer. Claro. Tá? Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns aí pela história. Parabéns. Pra nós. Espero que você vem na quarta, quinta, né, em muitas e muitas empresas. Então, um beijo para a família lá também. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã, domingo, começa mais uma semana. Que você possa ter uma semana extremamente abençoada. Que Papai do Céu possa te abençoar, falar com você de uma forma extraordinária. E como sempre, não podia deixar a minha mensagem para você da semana. E a mensagem da semana é: não importa de onde você começou, o que realmente define sua história é a coragem de continuar subindo, mesmo quando a montanha parece alta demais. Acredite em você, não desista e o topo você vai chegar lá, viu? Bom final de semana, que Deus continue te abençoando. Tchau, obrigado!